Olá, meu nome é Sávio, eu sou colaborador aqui do canal do professor Jalbert com mais uma aula do nosso curso de experimentos com amplificador operacional. E na aula de hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como montar e simular lá no LT Spice o circuito que implementa o filtro passa-faixa utilizando a topologia MFB, tá legal? A gente está fazendo aqui uma série de vídeos utilizando a topologia MFB. Essa é a terceira aula dessa série, certo? Nas aulas anteriores eu te mostrei como montar o filtro passa-altas e o passa-baixas, tá legal? Então se você ainda não viu, visita essas aulas, beleza? Que hoje eu vou te mostrar como projetar e simular o filtro passa-faixa utilizando essa topologia, tá legal? Mas antes de ir lá para o nosso experimento, eu quero pedir para que você já curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e ative as notificações para estar recebendo conteúdo novo sempre que a gente postar vídeo novo aqui no canal. Aqui no canal do Professor Jalbert você vai encontrar diversos tipos de conteúdo, certo? Tem cursos práticos, cursos teóricos, questões do ENAD, dicas de aprendizagem, enfim, tem muito conteúdo bacana. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Além de que com sua curtida e sua inscrição, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais e que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdo novo para você. Tá legal? Bom, os recados estão dados, agora vamos lá para o nosso experimento. Bom, eu estou aqui com o diagrama do circuito da nossa aula de hoje, certo? O nosso filtro passa-faixa ativo com a topologia MFB de segunda ordem, beleza? Essa topologia aqui, tá legal? E olha só, a topologia aqui eu já te mostrei nas últimas aulas para os nossos filtros passa-altas e passa-baixas, tá legal? A gente está apenas alterando aqui a posição dos nossos resistores e dos nossos capacitores, dependendo de qual tipo de filtro a gente quer, tá legal? Então, essa aqui é a organização para o nosso filtro passa-faixa, tá legal? E aí, olha só, para a gente determinar os parâmetros desses componentes, a gente geralmente iguala o valor de C1 e C2, certo? Pega valores arbitrários para esses dois componentes aqui, para os nossos capacitores, tá legal? E aí, a partir das especificações do filtro, onde temos o fator de qualidade e nossa frequência central e o ganho, tá legal? Aqui K, a gente determina os valores de R1, R2 e R3, sendo R1 igual ao fator de qualidade dividido pela frequência central em radianos, que multiplica o valor da capacitância, que multiplica o ganho, certo? R2 é igual ao fator de qualidade dividido pela frequência central em radianos, que multiplica a capacitância, que multiplica duas vezes o fator de qualidade ao quadrado, menos o ganho K, beleza? E R3 é igual a duas vezes o fator de qualidade, dividido pela frequência central em radianos, multiplicado pela capacitância C. Bom, e aí como sempre eu trago aqui um exemplo para você, certo? Eu estou considerando aqui uma frequência F0, minha frequência central em Hz, igual a 2,5 kHz, um fator de qualidade Q igual a 50, um ganho K igual a 1 e os capacitores C1 e C2 são iguais e tem um valor de 17 nanofarad, certo? Utilizando aqui essas informações, a gente chega aos valores de R1 igual a 8 kΩ, R2 igual a 980 ohms e R3 igual a 16,5 kΩ, beleza? Agora que a gente tem aqui os valores de todos os nossos componentes, vamos lá para o LT Spice, montar esse circuito aqui e verificar os nossos resultados. Bom, aqui no LT Spice, mais uma vez, eu já deixei aqui o esqueleto do nosso filtro montado, já que na topologia MFB a gente vai ter o circuito desse modo aqui, certo? Alterando apenas quais serão os componentes que a gente vai inserir aqui em cada uma dessas posições, tá legal? Então, como eu te mostrei, vamos lá. Primeiro, a gente vem aqui em resistor, posiciona o nosso resistor R1, Ctrl R para rotacionar novamente, posiciona o nosso resistor R2 e por fim Ctrl R para rotacionar e posiciona o nosso resistor R3. Tá legal? Agora a gente vem aqui em capacitor, Ctrl R para rotacionar, posiciona C1 e posiciona C2 aqui em cima. Legal? Então tá montado aqui o nosso filtro passa-faixa utilizando a topologia MFB. Agora vamos alterar os valores de cada um dos nossos componentes. Começando aqui por R1, botão direito. Resistência 8K, certo? Que são 8 kΩ. R2, 980 ohms. Beleza? C1, 17N,
que são 17 nanofarads, C2 também 17N, 17 nanofarads, e R3 aqui, a gente vai colocar 16.5K, que são 16.5 kΩ. Tá legal? O circuito está montado, a gente está utilizando aqui o modelo de amplificador operacional AD549, certo? Aqui a gente tem as nossas fontes de tensão para fazer uma fonte simétrica de 12 volts, mais VCC 12 volts, menos VCC menos 12 volts. Beleza? Nessa fonte aqui a gente está utilizando AC amplitude igual a 1 volt, certo? E a gente vem aqui em Run para simular o nosso circuito. Em AC Analysis a gente muda o Type of Sweep para década, número de pontos por década 1000, frequência inicial 1, frequência final vou colocar aqui 100K, que são 100 kHz. Tá legal? Clique em OK, nosso circuito está sendo simulado. Vou vir aqui com o cursor na minha saída, tá legal? E aqui eu tenho a resposta em frequência do nosso circuito, que, como esperado, é justamente um filtro passa-faixa. Beleza? Para eu verificar se o meu filtro passa-faixa está com a frequência central correta, assim como a gente projetou, a gente vem aqui no cursor, certo? Arrasta aqui o cursor mais ou menos aqui para o centro da nossa resposta em frequência. E aqui a gente vai ter aproximadamente 2,44 kHz, que é bem próximo do nosso valor de 2,5 kHz que a gente projetou o nosso filtro, certo? Com um ganho aqui de aproximadamente 0 dB, que é justamente quando a gente calculou para não ter ganho no nosso circuito, certo? O ganho ser igual a 1. E aí a gente pode utilizar aqui o cursor também para verificar quais são as frequências de corte do nosso circuito. Como a gente tem um filtro passa-faixa, a gente vai ter duas frequências de corte. Uma frequência de corte lateral esquerda, certo? E uma lateral direita. A primeira frequência de corte aqui, olha, é a frequência de menos 3 dB para a esquerda, certo? Que está em aproximadamente 1,92 kHz. Tá legal? Mais uma vez, menos 3 dB para a direita. E a gente vai ter aproximadamente 3,13 kHz. Certo? Então a gente tem uma banda de passagem aqui do nosso filtro passa-faixa de aproximadamente 1 kHz. Tá legal? E aí, outra análise que a gente pode fazer aqui com o nosso circuito é uma análise no tempo. Então eu vou vir aqui na minha fonte de tensão com o botão direito, vou vir aqui em seno, amplitude eu vou colocar 1 volt, e uma frequência eu vou colocar aqui de 100 Hz. Legal? Vou deletar aqui essa diretiva .ac, vou vir novamente em Run, vou vir aqui na aba de transiente, vou colocar um Stop Time de 100M, certo? 100 milissegundos, vou clicar em OK e o meu circuito está sendo simulado. Aqui na minha entrada eu tenho a minha senoide, certo? Como eu configurei, com 1 volt de amplitude e 100 Hz de frequência. E aqui na minha saída eu vou ter esse sinal aqui em azul, que é o sinal quase que completamente atenuado. A gente tem aqui uma amplitude de praticamente 0 volt, beleza? Agora eu vou verificar o meu circuito para uma frequência maior que 2,5 kHz. Então eu vou colocar aqui 20K, certo? Que são 20 kHz. Vou alterar o tempo de simulação para 1 milissegundo e vou simular novamente o circuito, certo? E aí mais uma vez a gente tem na entrada aqui o sinal verde, nossa senoide como a gente configurou, e aqui na saída em azul a gente tem o nosso sinal quase que completamente atenuado, praticamente um sinal com 0 volt, beleza? Se você quiser fazer mais um teste, você pode colocar aqui a frequência central, certo? De 2,5K, 2,5 kHz e simular mais uma vez o circuito. Vou aumentar aqui um pouquinho o tempo de simulação, certo? Para 10 milissegundos. Simulei novamente. E olha só, você verifica que dentro da banda de passagem, dentro da frequência central que a gente projetou no nosso filtro, o nosso sinal de saída é praticamente idêntico ao nosso sinal de entrada, certo? Apenas defasado em 180 graus, como já era o esperado, para o nosso filtro aqui com a topologia MFB, beleza? Então, após esses testes aqui, a gente verifica que o circuito que a gente projetou está funcionando corretamente. Bom, pessoal, a nossa aula fica por aqui. Eu espero que você tenha entendido todos os conceitos. Hoje eu te mostrei como montar e simular o filtro passa-faixa utilizando a topologia MFB. Tá legal? Se ficar alguma dúvida, comenta aqui embaixo para que a gente possa interagir com você e tentar sanar a sua dúvida, certo? Mas se você foi ajudado por essa aula, também deixe o comentário para que a gente também receba esse feedback positivo.
tá legal? Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Bons estudos para você e eu te espero lá na nossa próxima aula.